E na manchete, nós colocamos, que a Procuradoria-Geral da República pediu nesta sexta-feira a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da negociação da vacina indiana Covaxin. E de acordo, a denúncia foi feita pelo deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, o irmão dele, que é servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. Segundo a denúncia, eles avisaram Bolsonaro em uma reunião no dia 20 de março sobre suspeitas de irregularidades na compra do imunizante. O inquérito, então, buscava esclarecer se Bolsonaro prevaricou diante da denúncia, ou seja, ele não tomou as medidas cabíveis. E diante dessa situação, o governo afirmou que Bolsonaro disse então, que o então ministro Eduardo Pazuello, sobre as suspeitas no dia 22, só que Pazuello foi exonerado no dia seguinte, dia 23 de março, ou seja, colocou a culpa no Pazuello, mas ele tinha sido exonerado antes, E é claro que, esse contrato da Covaxin foi suspenso nesta semana, portanto mais de 3 meses depois da denúncia. Então o pedido da PGR ocorre após a ministra Rosa Weber, do STF, cobrar uma posição da Procuradoria sobre a notícia crime apresentada por 3 senadores e também pedindo a investigação das denúncias. A PGR havia pedido para aguardar a conclusão da CPI, mas a ministra afirmou que a apuração da comissão não impede, então, a atuação do Ministério Público Federal. E sobre esse tema aí, que traz evidentemente desgaste ao governo Bolsonaro, nós vamos conversar agora com o Paulo Pousonoff, que é o nosso comentarista. Olá, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Bom? Tudo bem, ontem nós acompanhamos aquele depoimento confuso, toda aquela confusão, e agora, Paulo, uma questão até mais aguda em relação ao governo, Bastante surpreendente aí esse pedido de abertura de inquérito, até por conta do depoimento de ontem ali, que teria implicado o deputado Luiz Miranda, que é o autor dessas denúncias. Agora, Marcelo, o que eu vejo é uma dissociação, por um lado, conceitual, e uma união pragmática entre política e judiciário, para provar esse crime de prevaricação é muito difícil. Agora, a gente sabe que politicamente tudo é possível. Então, quando o judiciário e a política, e no caso a oposição, andam de mãos dadas, obviamente isso pode ter algum tipo de consequência mais grave para o presidente da República. Eu acho que, se eu fosse ele, eu não dormiria assim tão tranquilo, não. Sem dúvida. E a gente observa, Paulo, ao mesmo tempo, que tudo que depender do Supremo, ao que parece, de fato, o presidente Bolsonaro terá muitas dificuldades, Falando o português correto, aí o Supremo está esticando a corda, desde o primeiro dia aí de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Resta saber onde vai dar isso. Realmente existe ali uma relação de franco antagonismo entre o Supremo e o presidente Jair Bolsonaro. E quem deveria intermediar essa relação seria o Congresso, E é por isso que essa relação até do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão, aí personificado no deputado Ricardo Barros, que também está envolvido nesse imbróglio todo, é tão importante. No final das contas é isso, é o Centrão que garante essa tal governabilidade, e aí o que a gente acaba vendo é o judiciário de um lado e o executivo do outro medindo forças, e resta ao Centrão essa função aí de pacificação, que eu acho que no momento, por conta dessa denúncia envolvendo o deputado Ricardo Barros, anda prejudicada. Na sexta-feira passada, o presidente ficou bastante irritado ao ser questionado dessa negociação da vacina indiana, Covaxin. Ele garantiu que o governo não comprou nada, não pagou nada e que, de fato, então, não haveria qualquer problema. Nós dissemos ontem, Paulo, dessa questão da estratégia de comunicação, Se, de fato, o governo tem essa argumentação, ele deveria reunir os dados e apresentar isso, Quer dizer, não esperar. O presidente também não falou mais sobre esse assunto, não refutou essas novas versões que surgiram, inclusive, ontem na CPI. Como é que você avalia mais uma vez essa estratégia do governo, que, ao que parece aí, poderia chamar uma entrevista coletiva, o Ministério da Saúde, e explicar toda essa situação?
Até porque para a população, né, o crime de prevaricação é uma coisa bem difícil de ser compreendido, né? E, assim, basicamente, esse crime significa que o Bolsonaro não fez nada, deu as costas para um caso ali, para uma acusação de corrupção. Mas aí o que precisa ficar claro, que não está claro ainda, houve de fato essa tentativa de corromper aí o processo todo de compra dessa vacina. Essa denúncia do deputado Luiz Miranda foi uma coisa informal ou ela foi formalizada? Como que o presidente Jair Bolsonaro reagiu? Ele realmente deu as costas? Ele retardou algum processo ali que ele poderia ter dado iniciativa, né? E nada disso está claro. Isso me chama muita atenção, que isso que o presidente não venha a público, não expõe, não precisa ser o presidente, um porta-voz, né, o ministério, aí, a Secretaria de Comunicação. Realmente a comunicação do governo com a população é muito deficiente. A minha impressão é que o presidente Jair Bolsonaro conta com o apoio fiel aí dos seus apoiadores, né, os chamados bolsonaristas, e ele se fia nisso. Só que é uma certa utopia, né, porque o eleitorado é muito maior do que os apoiadores fiéis, né? Sem dúvida, e é claro que toda essa argumentação, a gente acompanhava a CPI, né, já vinha numa linha, tudo isso alimenta, evidentemente, todo esse desgaste em relação ao governo, né, as atitudes aí também da oposição em relação ao presidente. E estranho também, ontem nós falávamos sobre isso, sobre aquele depoimento, que aquela conversa não se tratava de vacina, mas ao mesmo tempo tratava de luva. O deputado Luiz Miranda também tem uma atuação aí, até certo ponto também bastante estranha, né, Paulo? Semana que vem, eu imagino, ou até durante o fim de semana, né, essas coisas aí tendem a se esclarecer. Eu imagino que o deputado Luiz Miranda está circulando também nas redes sociais ali, um aperto de mão muito suspeito entre o deputado e o presidente da CPI, o Omar Aziz, e o relator Renan Calheiros. Essas coisas vão ter que ser esclarecidas aí, a gente precisa ter um pouco de paciência, né? A gente, às vezes, é muito afoito, ainda mais quando envolve o presidente, STF, essa relação, essa esticada de corda aí cada vez maior. A gente tem que ter paciência para ver como isso como essas relações aí promíscuas, né, naturalmente promíscuas da política vão se revelar durante a semana que vem. Eu estou bastante curioso para isso. Pragmaticamente, assim, eu não acredito que essa investigação vai dar em nada, vai dar em impeachment, até porque a gente está há 1 ano e meio, né, das eleições, só que realmente só reforça o desgaste do governo e o desgaste, evidentemente, para as eleições de 2022. Eu quero ver se a gente vai ter ânimo, né, humor mesmo, para aguentar esse desgaste, essa sangria desatada até 2022. E a gente falava ontem sobre impeachment, todos esses desdobramentos aí. Ontem mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira, garantiu que não há clima para isso, que vai esperar a CPI. A gente observa agora a ação dos senadores que levaram essa notícia crime lá ao Supremo, a PGR, e também agora a decisão do Supremo. A gente observa que será que é uma espécie de teste para saber até que ponto a CPI, o seu relatório, o relatório vai ser aceito, por exemplo, no futuro, Paulo? Marcelo, assim, teoricamente, né, para um impeachment prosperar, ele precisa de um conjunto de fatores. Ele precisa, evidentemente, de um crime aí, de responsabilidade, ele precisa de um apoio da população, ele precisa de articulação política. Me parece que nada disso, ou tem várias pontas faltando aí nesse cenário, que seria o cenário ideal. Resta saber, novamente, se o judiciário, nesse caso, vai ter forças para impor aí esse desgaste político que resulte no impeachment do presidente. Eu não acredito nisso no momento, né? Até porque o presidente Jair Bolsonaro, inegavelmente, conta aí com o apoio popular, que é uma coisa que ali com a presidente Dilma faltava, né? Eu só acho que está todo mundo muito cansado, sabe? Desse desgaste todo, dessa relação tensa. Já faz 2 anos e meio, né? Que essa relação está sempre muito tensa do presidente com a imprensa, com o legislativo, com o judiciário, e a gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma CPI, de uma pandemia, e as pessoas só querem que isso acabe e que a vida volte ao normal. Então, a minha preocupação é como essa abertura de inquérito agora exalta ainda mais os ânimos.
Sem dúvida, conversamos com o Paulo Pousonoff analisando toda essa situação. Paulo, claro, você retorna ao longo da nossa programação. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo. Até mais.